Oi, gente, bom dia. É tão bom a gente pregar assim na nossa igreja. É porque assim, dá uma tensão, um nervosinho, né, normal, mas dá uma paz de saber que você tá na sua casa, que você tá no meio da sua família e que tá tudo bem, né? Alguém aqui já percebeu que os dias eles têm passado assim muito rápido? Alguém aqui tem vivido assim uma loucura, uma correria que assim exaustiva, de planejar várias coisas, de querer fazer querer fazer outras coisas, coisas que são boas, que você quer fazer, importantes até, e que você não consegue fazer. Simplesmente o dia passa, acabou o dia, começou outro dia, e quando você vê, já passou uma semana, um mês, um ano, e aquilo que era tão importante acabou ficando para trás, por causa daquela correria toda que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Então eu quero ler com vocês em Efésios 5, do 15 ao 17. Vocês vão botar aqui? Vamos ler? Ali não aparece. É porque a minha linguagem é bem diferente. Mas eu posso ler aqui na minha e vocês talvez vão conseguir acompanhar ali e entender um pouco melhor. Vai colocar? Vou ler aqui atrás. Nossa, mas... Peraí. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Então, nós temos uma palavra que nos diz que nós não devemos ser insensatos, mas que nós devemos buscar a vontade de Deus. E eu fui procurar na Bíblia. Qual é a vontade de Deus? Na Bíblia, né? Porque se eu for parar e perguntar qual é a vontade de Deus, você vai falar um monte de coisa, assim, correto? Que a gente já deduz, né? Não, eu sei que isso aqui é instintivo, né? A gente já sabe o que é a vontade de Deus. Mas eu fui procurar na Bíblia, eu achei algumas passagens que falavam sobre fé, gratidão, santificação. Mas eu caí num versículo que para mim é a base de tudo isso, sabe? É a raiz de tudo isso, que vai nos gerar todas as outras, digamos assim, pequenas vontades de Deus, né? Que é um empilhamento de vontades de Deus, não é uma única, né? Então essa seria mais ou menos a base, que está lá em Romanos 12, 2. Por favor. Eu acho que eu posso até ler aqui, que não é tão diferente a minha, esse. Que diz assim: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui tem um segredo pra gente, né? Então, na outra linguagem fala de até anotei aqui, não se moldem aos padrões desse mundo, né? Padrões também é comportamento, né? Padrões de comportamento, de pensamentos. Então, a palavra, ela nos diz que nós não devemos nos moldar a esses padrões. E para a gente não se moldar a esses padrões, nós precisamos mudar o nosso pensamento. Aí, se eu mudar o meu pensamento, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então hoje, o que a gente vê no mundo que fala sobre esses comportamentos, esses padrões de comportamentos? O que é comum a gente ver hoje? É comum a gente ver as pessoas terem problemas no casamento, se separam, casam de novo, às vezes de novo. É comum a gente ver famílias distantes, aquele amor, sabe? Aquele prazer de estarem juntos, de curtirem a vida juntos. Isso é comum. Só que nem tudo que é comum é normal. É comum a gente ver as pessoas não cuidando da sua saúde.
Pessoas, às vezes, que até sabem que precisam cuidar e não cuidam. Isso é comum. Mas isso não é normal mediante o que Deus nos fala. Isso não é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é ser insensato, como a palavra diz. Eu sei que é um pouco pesado, né? Às vezes a gente parar e encarar isso. Mas a verdade é que se eu não vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu estou vivendo como um insensato. Eu estou deixando que as coisas do mundo entrem na minha vida, moldem, eu me moldo a esses padrões e eu passo a achar que isso é normal. Porque todo mundo vive dessa forma. Todo mundo vive dessa forma. E eu me acostumo a viver assim. E aí eu me afasto daquilo que Deus tem para mim. E qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É que você tenha um casamento sarado. É que você tenha um casamento feliz. Não é um casamento perfeito, porque perfeição não existe. Mas é um casamento sarado, onde tenha companheirismo, onde tenha amizade, onde tenha respeito, onde que quando houver problemas, existe uma conversa, vamos conversar, vamos acertar, não é um pé de guerra, quem quer provar que tá certo, né? Porque às vezes as brigas do casal é assim, né? Não é para resolver o problema, é para provar quem tá certo. Então, não é isso que Deus quer para você. Um casamento saudável, um casamento sarado, uma família realmente unida, uma família junta. Deus quer que você viva o melhor dessa terra. Às vezes a gente olha à nossa volta e vê outras pessoas vivendo isso. Não vê? Pastor, você conhece alguém? Você olha assim e fala assim, cara, esse casamento, essa família é uma família diante de Deus? Tem os seus problemas? Deixa eu ver. Existe. Existe porque Deus já fez. Glória a Deus por isso. Porque Deus já criou isso. Então, tudo aquilo que você vê, que você deseja e que você não vive, não é culpa de Deus. É sua culpa. Verdade. É você que não está fazendo o que precisa ser feito para você viver. Às vezes é o orgulho dentro do casamento, né? Às vezes é ceder aos prazeres, na saúde mesmo, né? As vontades. Às vezes sabe que não deve comer determinada coisa ou muito de uma coisa. Sabe que precisa fazer uma atividade física, mas não faz. Aí às vezes fica doente, espera passar tempos para depois ir no médico. Ou nem vai. Isso não é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é. Às vezes a gente se engana. Às vezes a gente quer ensinar coisas mais simples, né, para os nossos filhos. Mas a gente não está vivendo a base disso tudo. Nós estamos nos deixando moldar pelos padrões do mundo. Ele é quem tem reinado na nossa vida. E aí sabe o que acontece? Aí a pessoa tem um problema de saúde. Ela faz o quê? Ela pede a Deus. Deus me cura. Ela quer que Deus cura. Mas ela não fez a parte dela. Verdade. Ela tem um problema no casamento, ela vai lá, ora e pede. Deus sabe o meu casamento, mas não quer quebrar o orgulho. Não quer se comportar de forma diferente. Só quer que Deus faça. Tem uma história. Vou contar uma história para vocês de uma menina que eu não me lembro o nome dela, graças a Deus por isso. Então eu vou chamar de Bruna, tá bom? Espero que não seja esse o nome dela, né? Que eu não lembro. Eu não lembro. Não, eu falei graças a Deus pra eu não tocar mesmo no nome dela e revelar a identidade, não é porque ela é ruim não, tá? Ela é uma boa pessoa, convivi até com ela um bom tempo, não por isso. É pra não revelar mesmo a identidade. Vamos lá, o nome dela é Bruna. Eu frequentava uma igreja no Brasil e essa pessoa, a Bruna, começou a frequentar a igreja.
E foi muito legal ter ela ali com a gente. Ela super se envolveu com as coisas, sabe? Ela era muito presente, ela quase não faltava os cultos. Só que ela tinha ido para a igreja em busca de algo. Ela queria que o filho dela fosse liberto das drogas. A igreja que eu congregava no Brasil, tipo, eu não sei por metros, mas era muito próximo a uma boca, sabe? E tinha várias coisas ali naquele bairro, nesse sentido. E aí ela foi para a igreja buscando a libertação do filho. E ela foi, ela estava lá, ela se batizou, ela ficou firme na igreja. Acho que mais ou menos por um ano. Por mais ou menos um ano. Só que aí teve uma vez que nós fomos na casa dela visitar o filho dela. Ele tinha sofrido um acidente de moto, quebrou a perna. Eu não me lembro se foram as duas ou se foi uma só. Eu só lembro que ele teve que ficar no leito por muitos dias para poder se recuperar. Só que Deus não salvou o menino. Um tempo depois, ele foi assassinado. Ele morreu. Ele morreu. E a Bruna, sabe o que ela falou? Ela saiu da igreja. Ela falou pra mim uma vez. Todos nós fomos atrás, tentando resgatar ela, tentando trazer, acolher no momento que ela estava vivendo. E ela falou pra mim isso. Ela falou assim, eu não acredito mais em Deus. Deus não salvou o meu filho. Então eu não acredito mais em Deus. Eu não quero mais saber de Deus, não quero saber da igreja, não quero saber mais de nada. Agora eu vou te contar outra coisa. A Bruna, ela morava exatamente de frente para a boca de fumo que tinha ali. Aquele menino cresceu naquele ambiente. Aquele menino não teve referência paterna. É muito fácil a gente olhar para essa história, entender, eu entendo perfeitamente o desejo dela, a busca dela, o sentimento que ela teve, mas assim, sendo sinceros e verdadeiros e conhecendo a palavra como a gente conhece, é muito fácil ver nessa história que o que ela estava querendo de Deus não era responsabilidade de Deus, não era culpa dela também o que aconteceu. Mas poderia ter dado um jeito de se mudar, criar o filho em outro lugar, não tinha dinheiro, não tinha... Gente, quem quer faz. Quem quer dá um jeito mesmo. O problema é que a gente se molda ao padrão do mundo. Talvez ela tenha crescido ali naquele ambiente, aquilo dali se tornou normal para ela. Não é que não era possível ela sair dali, é porque ela achava que não afetaria a vida dela, porque ela cresceu ali, ela não foi para esse lado, então talvez ela criou a esperança de que o filho também não iria para esse lado, normal, né? Olhando pela história dela. Só que não era responsabilidade de Deus. E ela queria que Deus tivesse feito isso. E é forte essa história, né? Porque quando envolve jovem, quando envolve morte, eu acho que parece ser uma coisa muito grandiosa, né? Mas e a gente? Quantas vezes a gente não faz a mesma coisa com Deus? A mesma coisa. Aí eu vivo com problema financeiro na minha vida. Entra mês e sai mês e eu tenho dificuldade financeira. Eu não consigo, eu tenho dificuldade para pagar minhas contas. O dinheiro não sobra. Aí eu oro e peço a Deus a provisão. Jesus me abençoa. Jesus traz a provisão. Não procurou fazer um baito, não procurou arrumar um outro serviço, não procurou se qualificar em alguma coisa, em crescer profissionalmente, em criar uma estabilidade financeira, aí quer que Deus supra as necessidades, quando o dinheiro falta. É a mesma coisa. Verdade. É a mesma coisa. E sabe uma outra coisa também, uma outra área que às vezes a gente não se atenta tanto, mas que também entra nisso tudo? É a área emocional. Quantas pessoas se abalam pelas circunstâncias que acontecem na vida, mas eu sei que tem coisas que realmente nos abalam. Não é nesse sentido. Existem coisas e coisas, né? Só que tem algumas pessoas que tudo é problema.
tudo é um problema. Está o tempo inteiro desesperado. O tempo inteiro sofrendo, apegado ao sofrimento, sabe? Aquela pessoa que sofre, tudo é sofrido. Aí quando não está acontecendo nada na vida dela, não tem problema nenhum, ela vai lá e adota o sofrimento de outra pessoa e traz para ela. Porque ela precisa sofrer. Está apegada ao sofrimento. Isso é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Não é. Aí vamos lá. Aí a pessoa não rouba, né? Não mata. O que mais que é de grandioso, assim, que a gente olha e se assusta? Não sei. Outra coisa aí, né? A gente olha e se fala, não faz nada disso. Então tá tudo bem, né? Mas não. A emoção da pessoa tá toda, sabe? Desequilibrada. É uma certa, isso, gente, se a gente for parar para pensar, é uma certa falta de confiança em Deus também. Só que é um padrão. É um padrão do mundo. Não é um padrão cristão. Pode pôr aí na tela para mim Jeremias 29:11, por favor? Não é o que Deus tem para mim, não é o que Deus tem para você. Então, as pequenas áreas da vida, às vezes, elas são colocadas de lado, porque a gente olha para esse grandioso, né? Olha o que diz lá em Jeremias. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Tem mais um pouquinho. Não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se o plano de Deus é do bem para a sua vida e você não está vivendo isso em alguma área da sua vida, você não está vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você pode se espernear por causa disso. Mas a culpa é sua. A culpa não é de Deus, não. Não é de Deus. E por que a gente faz isso? Por que a gente cai nesse movimento, sabe? De ser moldado mesmo por esses padrões. Por viver realmente isso. É tudo mais profundo, né? É por quê? Porque lá atrás começou a ver. Eu quero que você pense aí, se por acaso tem alguma área na sua vida que você olha hoje e assume, né? Eu não estou vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nessa área aqui. Para um pouquinho e olha para trás. Como é que era essa área lá no seu ambiente de quando infância? Como que era? O casamento dos seus pais? Como que seus pais cuidavam da saúde? Como que eles cuidavam das emoções? Como que era o profissional dos seus pais? Como que era o financeiro dos seus pais? Será que tem alguma semelhança? Será que tem alguma coisa parecida do que você viu lá atrás e você replica hoje aqui? Porque você foi vendo aquilo. Igual a Bruna. A Bruna viveu dentro de uma boca de fumo. Gente, a rua, eu vou falar pra vocês. Eu fui lá fazer uma visita, eu não tive a coragem de entrar de carro. Porque eu tinha medo de entrar lá, porque a rua era tão estreita. Eu tinha medo de não conseguir manobrar se acontecesse alguma coisa para eu voltar. E a rua não tinha saída, não. A rua não tinha saída. A saída dela era tipo um caminhozinho assim que saía na linha do trem. Que era onde tinha um movimento, né? Que troca de tiro, um monte de coisa. Ela se acostumou com aquilo dali. Aí você acha que você também não vai se acostumar com outras coisas que não é tão absurdamente grandiosas que você entende que é algo ruim? Verdade. Às vezes são coisas muito pequenas, mas que você ainda não se atentou, que você vem repetindo, vivendo sempre os mesmos ciclos na sua vida. Sai ano, entra ano, você muda de lugar, muda de amizade e as mesmas coisas continuam acontecendo. Por quê? Não houve uma mudança de pensamento. A raiz é a mudança do pensamento. É identificar, é ver. Eu não mudo aquilo que eu não vejo que eu preciso mudar.
Enquanto eu não ver, eu vou continuar repetindo. E às vezes as pessoas à sua volta estão te falando. Porque existe uma coisa que as pessoas não gostam de aceitar. A maioria. Relacionamento, independente se é casamento ou se é amizade. Ele fala mais sobre você do que sobre mim. Então, se a pessoa que está próxima a você, que você tem um laço de amizade, ela te trai, ela fala mal de você, ela te trata mal, ela só está devolvendo o que está dentro de você. Porque você se trai, fala mal de você mesmo o tempo inteiro. Você mesmo se trata mal. As pessoas só vão te devolver aquilo que está dentro de você, aceitando você ou não. Então aceita e muda. Muda a forma de pensar. Tem pessoas que ficam preso no pensamento negativo o tempo inteiro. Nada vai dar certo. Nada eu sou capaz. Nada eu vou conseguir fazer. O que você vai gerar? Você não vai conseguir fazer. Agora vamos para uma coisa mais séria. Se você acha que você não é capaz, que você não é merecedora, se você só pensa coisas negativas sobre você, já parou para pensar que você está falando de Deus, porque foi Ele que te criou, e te criou a imagem e a semelhança dele, você carrega a identidade de Deus? Então você está dizendo que Deus errou com você? Você acha que você tem esse direito? Eu sei que a gente tem livre-arbítrio, né? Mas, sei lá, eu acho que isso aí já é demais, né? Então vamos parar de viver esse ciclo. Eu quero passar um vídeo. Júnior, o vídeo tá pronto? Passar um vídeo rapidinho? Pode soltar. Quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio.
Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ó, Lude. Ó, Lude. Ó, Lude. Tu não tá me ouvindo chamar, não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Aquilo que você não vive não reflete só na sua vida. Reflete na geração que vai vir depois de você. Amém. Tem uma pastora, o nome dela é Tânia, eu não vou me lembrar o sobrenome dela. E ela tem uma autoridade muito grande para falar sobre maldições hereditárias. E ela fala muito sobre o aborto. E ela fala que o aborto não é só ali naquele momento. Não é só aquela vida que não vai mais existir. Porque aquele embriãozinho, ele iria nascer, ele iria casar, iria ter filhos, e o filho teria filhos, e o filho teria filhos. Então, é um aborto de uma geração, não é um aborto de uma única pessoa. É a mesma coisa. Quando você deixa de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não vai refletir só na sua vida. Vai refletir nas próximas gerações que vai vir. Verdade. Porque o que você está passando para os seus filhos? O que eles estão vendo sobre você? Os pais desequilibrados que vivem brigando, gritando um com o outro. Pais que não respeitam um outro. Uma família que não tem um tempo de qualidade em família. Pais que não olham nos olhos dos filhos. Um pai e uma mãe que está o tempo inteiro lutando com a vida financeira. Uma dificuldade absurda para tudo. Um pai e uma mãe que não cuida da saúde, que não se prioriza, que não se valoriza. Eu sei que a gente vive um momento hoje, né, talvez um pouco defasado de você cuidar de você amar a si mesmo. Até um ponto é um exagero em algumas coisas, mas até certo ponto não é não. Porque se você não cuida de você, é isso que você está ensinando para o seu filho. Eu não estou falando de excessos, eu não estou falando de exagero, não estou falando para você se colocar na frente de todo mundo e que se dane as outras pessoas, pode falar. Se lasca. Não sei se lasca. Que se lasque todo mundo, entendeu?
Até engoli a voz, né? Falei, de besteira. Mas não é isso. Não é que se lasca as pessoas. Mas é que você precisa olhar para você. Você precisa rejeitar isso que foi passado aqui. Você entendeu isso aqui? Vocês conseguiram entender? As gerações de sonhos que foram abortados, de desejos que foram abortados. Independente se você viu isso na sua infância, você não é obrigado a viver isso agora. Você é adulto, você não é mais criança para absorver o que as pessoas colocam na sua vida. Essa é a hora de fazer diferente. Essa é a hora de olhar para você e reconhecer quem você é em Deus. Não é que você é melhor do que tudo. Só que você é filho. E quantas pessoas não estão vivendo como filhos? Se você não vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não está vivendo como filho. Nós lemos ali Jeremias 29. Os planos que Deus tem para você são planos de bem. Se você não está vivendo isso, você não está vivendo como filho. E você está ensinando isso para os seus filhos. Eu acho que a gente não está mais na época de perder tempo, sabe? Eu iniciei aqui falando sobre isso, né? Que a vida está corrida e que a gente não tem tempo para nada. A gente que se envolve nisso. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para viver nessa correria, nesse absurdo. É um monte de coisa, não tem tempo para descansar, não tem tempo para brincar com o filho, para conversar quando o filho é maior, para olhar no olho, para sentar, para fazer uma refeição, um almoço, uma janta. Eu sei que todo mundo trabalha, eu sei que a maioria trabalha em fábrica, passa o dia inteiro em fábrica, mas não é possível. Não é possível que à noite não consiga tirar um tempo. Isso não é prioridade? Ah, é prioridade, mas acabo fazendo outras coisas. Cuidado. Porque aquilo que é importante, ele pode se tornar urgente. Se seu filho é pequeno hoje e você não para ouvir o que ele tem para falar, não espere que quando ele estiver jovem, ele vai querer te falar alguma coisa, não. Ele não vai. Esses dias eu estava cansada. Pensa numa pessoa que estava cansada de ouvir, né? Eu ouço muito. Eu estava muito cansada. Terminei meu último atendimento, era 8 horas da noite. Eu sentei para comer, para depois tomar banho, porque eu não aguentei nem tomar banho antes, porque minha barriga estava roncando de fome. Então ela fala primeiro, porque eu tenho que comer e esperar pelo menos 2 horas para dormir. Então, se eu tomo banho, eu tô perdendo tempo de dormir, né? Porque eu durmo cedo também. E a Esté veio. Aí olhou para mim, mãe, eu preciso conversar. E quero que você me ajude a resolver um negócio que aconteceu lá na escola que eu não tô sabendo como resolver. Aí eu olhei pro cara dela, é sério? Eu pensei assim, é sério? Amém. Respirei fundo. Tá bom, filha, pode falar. Aí ela me contou, eu vou ser bem sincero pra vocês, que eu nem me lembro direito qual foi a história. Eu sei que foi uma treta que teve lá com as amigas dela lá, algumas coisas lá que aconteceu. E aí eu ouvi o que ela tinha pra me falar. E aí eu conversei, aconselhei, faz isso, age dessa forma. Quase 1 hora lá conversando com ela. Um atendimento. Gratuito ainda, de graça. Depois eu fui fazer as minhas coisas. Mas e se eu não tivesse feito isso? Eu poderia falar pra ela, ai filha, a mãe tá tão cansada hoje, a gente pode conversar amanhã? Eu poderia, eu sou humana, né? Eu tava cansada. Mas naquele momento eu entendi que não era a hora pra eu fazer aquilo. Que naquele momento eu tinha que me renunciar. E aí é onde que eu falo da balança, né? Do amor próprio, do saber o limite. Não é você sair desembestado achando que é o rei da cocada preta, da sei lá o quê. Não, é você saber os momentos corretos. Então não adianta. Não adianta. Se você não senta com seu filho para conversar hoje, quando ele se tornar um jovem, ele não vai querer conversar com você. Ele não vai te pedir conselho. Ele não vai te olhar como uma referência de alguém que tem um conselho bom para dar. Não adianta.
Então a gente precisa. Tudo isso é por quê? Porque a gente não está vivendo o presente. A gente vive nessa loucura porque a gente não vive o presente. A gente vive uma vida sem sentido, sem propósito e sem intencionalidade. A gente só sai vivendo. O que a vida me der tá bom e eu vou seguir desse jeito. Pode falar a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. É assim. E vou falar pra vocês, tá? Tem muita gente aqui no Japão vivendo desse jeito. Porque veio em busca de um sonho. Esse sonho tá se prolongando. E não tem nem plano direito do que vai fazer da vida. Porque o dólar já tá lá embaixo mesmo. Pra levar dinheiro pro Brasil hoje já tá meio difícil. E aí as pessoas vão vivendo. E tipo assim, lá na frente eu vejo o que dá. Só que lá na frente a conta vai bater. A conta vai bater. Aí a gente vai voltar para aquele ponto. Deus, me ajuda. Me socorre. Deus pode, tá? Porque Ele tem todo o poder. Mas não é obrigação dele. E talvez Ele não vai socorrer. E aí? Será que vale a pena? Será que vale a pena viver uma vida repetindo os mesmos padrões que a gente vê outras pessoas fazendo? E às vezes está vendo que o caminho que a pessoa está indo está dando tudo errado e continua vivendo do mesmo jeito, mesmo vendo o mesmo exemplo. Deus não te chamou para viver uma vida medíocre. Deus te chamou para ser filho. E para ser filho, você tem que ser intencional naquilo que você está construindo. A todo momento a gente está construindo alguma coisa. A Mari está construindo um casamento com o Marcos, né? Está todo mundo construindo. Só que se eu não sou intencional, essa construção não vai valer a pena daqui a uns anos. Agora, se eu sou intencional, eu vou colher exatamente aquilo que eu estou plantando hoje. Porque o que eu vivo hoje é o que eu plantei ontem. A semente que eu lancei ontem, eu estou colhendo hoje. E o que eu planto hoje é o que eu vou colher amanhã. Agora eu fico querendo colher outra coisa amanhã, mas eu não mudo o que eu estou fazendo hoje. Eu continuo com os mesmos pensamentos negativos, eu continuo com o meu orgulho, a flor da pele, uma irritação, um estresse que não tem fim. Uma apatia que parece que a vida nem existe, porque eu estou aqui só olhando para a vida passar. Isso não é viver como filho. Isso não é viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Júnior, pode colocar aquela música Eu Quero Viver Algo Novo? Bem baixinho, por favor. Eu tô sem relógio, não sei se eu já passei. Tá na hora, né? Todo mundo quer viver algo novo. Se eu for perguntar aqui, gente, quem quer viver algo novo? Se não todos, a maioria vai levantar a mão. Eu quero viver algo novo. Mas para você viver algo novo, você precisa construir. Deus, Ele é o Criador, né? Ele criou já tudo. Tudo que existe na face da terra foi criado por Deus. Tudo já existe. Nós também somos criadores, porque nós somos filhos de Deus. Só que nós não temos o poder que Ele tem de falar, haja água, haja luz, né? Seu poder é dele. Então a nossa criação é em cima da construção, é em cima das nossas decisões, é em cima das nossas escolhas. Nós vamos viver os milagres, sim, mas depende do que eu estou escolhendo, da semente que eu estou lançando. Não adianta querer viver de milagre daquilo que você não faz a sua parte, naquilo que você está rejeitando, que você está colocando de lado como se não fosse importante. Você é importante. Se você não olha para você e não se vê como uma pessoa importante, esquece, ninguém vai te ver. Ninguém vai te ver. Não adianta querer cobrar dos outros amor, carinho e atenção se você não se dá amor, carinho e atenção. Para de cobrar das pessoas. Igual a Bruna foi cobrar de Deus, foi cobrar dos irmãos da igreja. Começa você a fazer a sua parte.
Começa você a fazer o que precisa ser feito. Chega! Aqui a maior parte é adulto, nós temos os jovens que estão aprendendo. Vocês têm um pouquinho mais de tempinho, tá? Um pouquinho assim. Mas se começar agora é melhor. Bem melhor. Vai por mim. É bem melhor. Você tá esperando mais o quê? Ai, Pamela, eu queria tanto, sabe, viver diferente na minha vida. Eu queria ter um casamento novo, eu queria ter um ótimo relacionamento com meus filhos. Eu queria ganhar um dinheiro suficiente para eu poder passear com a minha família. Eu não quero nada demais não, só quero ter, né, um dinheirinho para eu poder passear, comprar as coisas que eu quero. O que você está fazendo para viver isso? Está vivendo de ilusão, de desejos. São as ações que constroem. Enquanto você não agir, você não vai viver. E não é porque Deus não tem um novo para a sua vida. É porque você não está construindo e não fazendo a sua parte. A partir do momento que você começar a fazer o que você precisa fazer, esquece a loucura do dia a dia. Esquece o imediatismo. Esquece. Isso tem matado a gente. A vida não vai acabar amanhã. Você ainda tem tempo, se você usar a sua mente a seu favor e acreditar nisso. Porque tem gente que acha que quando chegar nos 50, nos 60 não tem mais vida, né? Ó, minha mãe acabou de fazer 69 anos. Pensa numa mulher lúcida, adora os forrozinhos dela da vida, vai fazer o quê, né? Foi a escolha dela. Vive saindo com as amigas, cuida da saúde dela firme. Tem diabetes, tá? Porque é genético, veio da minha avó. Ela super cuida, não tem nenhum tipo de problema com isso. E tá lá, firme e forte, 69 anos. Agora tem gente que acha que vai chegar aos 60 e já não tem mais caldo pra dar pra nada, não tem mais força, não pensa direito, tá cheio de doença. Você acha que você vai desenvolver o quê? Isso. Se é isso que você acredita. É isso que você vai desenvolver em você. Para Deus não tem a noção de tempo como a gente tem, não. E não é que a gente não vai envelhecer e vai morrer, não. Vai sim. Mas Deus, Ele derrama o melhor dele sobre as nossas vidas aqui enquanto na terra também. Esses dias eu estava vendo um testemunho de uma menina e ela falou que sabe como que a avó dela morreu? A avó dela simplesmente olhou, tinha 80, eu acho que 89, 98, sei lá, alguma coisa assim. Falou assim, eu tô cansada já. Eu quero morrer mesmo. Tipo assim, eu já posso ir mesmo. A mulher simplesmente fechou o olho e morreu, ela desistiu. Eu sei que parece uma coisa ruim, mas eu tô querendo falar como algo positivo. Ela decidiu a hora que ela ia morrer, entre aspas, porque quem manda é Deus. Mas ela decidiu aquele momento, entende? Ela não foi por causa de uma doença, ela não foi porque ela estava sofrendo, porque ela não via mais interesse na vida. Foi só porque ela achou, agora é o meu momento, eu já fiz tudo que eu tinha para fazer, meio que isso, sabe? Eu cumpri o meu propósito aqui na Terra, eu vivi tudo que eu tinha que viver, agora eu posso ir em paz, tranquila. Então se isso existe, é possível. Tudo aquilo que você vê, aquela casa que você vê, aquele emprego que você vê, aquela família que você vê, você olha e fala assim, nossa, caraca, queria ter, queria ser, queria estar assim também. Você pode. Você pode. O que te separa dessa vida são as decisões, são as escolhas, são as sementes que você está lançando. É para você. Amém? Quem aqui vai viver como filho agora, a partir de hoje? É uma construção lenta. Não pense em você que é de hoje para amanhã, não. Mas é cada passo. Cada passo que você dá, você está construindo. Querendo ou não querendo, você está construindo. Então decida construir com intencionalidade. Em prol daquilo que você quer viver daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos. Aí sim, você vai viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém?